E aí, gente, era nem Science aqui. Episódio 83, hoje a gente vai falar sobre Population Dynamics, ou dinâmicas populacionais em português. Nessa série que a gente tá fazendo sobre temas conjuntos com relação ao tema de psicohistória que a gente viu no episódio anterior, né? Mas do ponto de vista da realidade, né? Então, até fiz uma live recentemente sobre estudando, né? Population Dynamics, li no artigo inteiro. É um tema que eu já tinha lido sobre um livro sobre história da estatística e probabilidade. E no fim tinha um artigo de um chinês, um matemático chinês, que foi um dos principais que propuseram a One Child Policy, né? Ou política de apenas um filho, uma criança. Na China, né? A ideia dele, ele prova ali matematicamente, né? Embora a conclusão foi errada, né? Então, ele viu o futuro muito mais difícil que parece. É, ele calculou o dado histórico de crescimento populacional da China na época. Isso é mais ou menos 1960, alguma coisa assim. 1970. Que se a China continuasse crescendo dessa forma, ela se encontraria em colapso. A gente vai falar que vem do princípio de Malthus. E ele calcula, e segundo os cálculos deles, lá para 2000 e pouco, a China entraria em colapso populacional, econômico. E parcialmente por conta disso, a One Child Policy foi feita, né? Então, essas políticas de prevenir crescimento populacional, ela tem como base o princípio de Malthus, né? Qual que é o princípio de Malthus? É que quando a produção aumenta, sistemas econômicos ficam mais produtivos, né? Mas do ponto de vista de comida, você tem um aumento populacional. Porém, quando esse aumento cresce acima da taxa de aumento em produção, aí você tem um grupo de pessoas que você não consegue alimentar. Então, é um princípio que diz que tem uma hora que a população, o aumento populacional e a produção de comida, eles não batem um com o outro. E aí um colapso. E é por isso que a One Child Policy foi realizada. O Japão também fez coisa do tipo, enfim. Principalmente países da Ásia tentaram controlar suas populações. Pra quem vivia na época, talvez ouvisse uma palestra sobre isso, eu acharia interessante, acharia que, pô, é o certo. O governo deveria ter feito isso. Porém, a verdade é o contrário. Hoje, o que a gente vê são quedas populacionais na China. Por causa de um princípio, talvez os matemáticos da época não conheciam qual o princípio. E quando uma economia se torna desenvolvida, no caso que a China não era, na época, nem agora é, na verdade. Tem áreas da China que são, tipo, ela tem muita indústria, mas grande parte da população vive na pobreza. A China não é um país rico por várias razões. Também é bem grande, né? Mas enfim, comparar a China com os Estados Unidos não faz sentido, na minha opinião. Embora eles produzem bastante, né? Mas o ponto é que o princípio de Malthus diz essa questão, né? Que tem uma hora que a comida não bate com a aumento populacional. Aí a questão, isso é verdade? O ponto que a gente vai falar é não é verdade. Na verdade, sim, a produção aumenta, as populações, ela só aumenta conforme a produção aumenta. De forma orgânica, sem ninguém fazer nada. Não é porque, vamos fazer a população crescer, não. E esse medo de crescimentos populacionais é uma idiotice, na verdade. Então você vê a China colapsando, entre aspas. Algumas pessoas dizem que vai colapsar no futuro, porque quando
um país que não é desenvolvido se torna cada vez mais desenvolvido tecnologicamente quando a gente tem, agora uma forma mais simples de falar, né? Quando a produção aumenta, a população aumenta, esse é um princípio, usando a lógica proposicional de Harvard. Quando o GDP per capita aumenta, o PIB per capita aumenta, birth rate abaixa, né? Então a taxa de natalidade abaixa. Menos pessoas nascem quando, tipo, as pessoas têm menos filhos quando os índices econômicos aumentam. O que é o PIB per capita? É o PIB que é relacionado à produção, preços de importações, exportações, gastos do governo, consumo, essas coisas. Não creio que funciona tanto quanto as pessoas acham, né? Mas basicamente PIB per capita é PIB por cabeça, né? Não funciona quando a gente fala país como um todo. Eu creio que PIB per capita tem que ser usado por região, né? Então, o PIB per capita de Nova York é uma coisa, o PIB per capita do Texas, Utah é outra coisa. Então, ver o agregado do país como um todo é errado, que vem em locais. O PIB per capita do Sudeste do Brasil é diferente do Nordeste. Quando você pega tudo como um todo, parece que o PIB per capita é uma coisa que não é. Até se você pegar bairros, São Paulo, você vai ver que tem relações de PIB per capita diferentes, né? Então tem que fazer também relações regionais. Mas o ponto é que quando o PIB per capita aumenta, a taxa de natalidade é baixa. Por quê? Isso é uma tendência estatística, né? Se você pegar qualquer dado estatístico sobre taxa de natalidade, você vai ver que os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, como Suíça da vida, Singapura, da Ásia, né? Países como o Japão, né? Você pega regiões como Tóquio, Kyoto, você vai ver que sempre a taxa de natalidade está baixa em relação ao passado. Por quê? E você vai na África, por exemplo, em regiões menos pobres, você vai ver que a taxa de natalidade é bem alta. Porque quando o desenvolvimento econômico aumenta, a tendência é que as pessoas tenham menos filhos. Também porque os preços das coisas relativamente aumentam. Porque pensa, se o GDP per capita aumenta numa cidade, quer dizer que as pessoas têm mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais elas podem comprar e consumir. Quanto mais elas podem comprar e consumir, mais o status quo dela muda. E mais a expectativa dela muda. Então, por exemplo, alguém em Serra Leone, não sei como eu falo, a expectativa deles de uma vida normal é diferente de uma pessoa em Alphaville. Dá pra entender, né? Ou a parte mais rica de Nova York. Então, a comida que uma pessoa na parte mais rica de comer em Nova York, uma comida normal, cotidiana, é diferente de uma pessoa em Serra Leone. As pessoas acham normal. Lembro de uma. Eu tava em casa, né? Pequeno, adolescente. Morava em prédio, né? E aí lembro de uma. Sempre tinha briga no prédio. Eu mesmo. Sempre. Os caras reclamavam que eu dava risada muito alta. O cara queria me bater porque não deixava eu dormir porque eu ficava dando uma risada alta na noite, enfim. Por causa de filme. Eu até lembro algum filme que provavelmente causou isso, né? Mas tinha briga, né? Tinha vez que tinha briga, todo mundo ficava ouvindo. Tinha policial, enfim. Teve um dia que a briga de um dos casais ali, dá pra você ouvir pela janela, né? Que é um prédio, tipo, muito curto, né? Não tinha elevador nem nada, então era um prédio baixo, poucos andares e pequeno, né? Então era muito próximo. Diferente desses grandes aí que você vê. E aí, a mulher, ela tava gritando porque era miojo com farofa. Ela falava, não, que eu não posso comer miojo com farofa. E isso e aquilo. Enfim, enquanto uma pessoa em Serra Leone, com certeza gostaria de estar em São Paulo, aquele prédio, morando ali, comendo essa comida. Com graça, né? Enfim. O ponto é que a expectativa das pessoas, isso é uma coisa natural. Porque
possuem é diferente de países não desenvolvidos, em que o status quo é diferente de um desenvolvido, de regiões desenvolvidas e não desenvolvidas. Então, se você for para as partes com GDP per capita mais baixo do Brasil, no Nordeste, a expectativa com relação à comida, à moradia, essas coisas é diferente da expectativa com relação a São Paulo, a Santa Catarina, as regiões mais ricas dessa parte, né? Regiões como, por exemplo, não esqueci o nome, no Brasil, mas não lembro. Tem uma região também que tem os caras do Flow moravam antes, não lembro. Mas enfim, tem regiões que são conhecidas como sendo mais ricas, né? Com um GDP per capita maior naquela região local. E a gente calcula isso pela área da circunferência. O raio da circunferência com relação àquela região. Então, por exemplo, o GDP per capita da área da circunferência de Alphaville é maior do que o Capão Redondo, por exemplo. Isso é óbvio. Então, obviamente, as coisas que as pessoas consomem em Alphaville é mais cara do que no... Então, a gente tem que começar pelo que é chamado de armadilha malthusiana. Eu até aprendi sobre esse tema inicialmente no curso de História, terceira. E basicamente era uma estagnação do PIB geral e per capita de todas as nações do mundo que não saía daquilo a milhares de anos, né? Então, a gente teve a saída da armadilha malthusiana, a primeira e segunda revolução industrial, começou mais ou menos em 1700, né? Com as grandes navegações, revolução militar marítima, na agricultura, na tecnologia, na ciência, com relação a coisas relacionadas à química, à descoberta da célula, coisas do tipo que obviamente foram importantes para a agricultura posteriormente, né? Você não saberia que nitrogênio é útil para cultivo se você não soubesse sobre química. Você não saberia que nutrientes são importantes para plantas sem saber sobre as propriedades químicas e proteicas que a planta precisa para... Cada planta precisa, né? Sem saber coisas relacionadas a DNA, coisa do tipo. Então a agricultura, ela se beneficiou da revolução tecnológica. No século XX bombou de uma forma terrível, mas também no século XIX e XVII. Perdão, XVIII, XIX. Então, isso criou o que é chamado de palha de hockey pela Javier Milei, né? Um crescimento do PIB absurdo, né? E não tem como crescer população sem crescimento da produção. Não é só comida, é infraestrutura, é tudo. Todas as coisas que a gente tem hoje são componentes econômicos que permitem crescimentos populacionais. E uma coisa que alguns dos artigos falam é a questão de que o Malthus estava errado, né? O Malthus previu que a população ia colapsar mais ou menos em 1900 por questão de se ela não conseguisse lidar com o problema da comida, né? Organicamente, as populações elas tenderam, né? A passar dessa questão porque, na verdade, é a produção que aumenta a população. Não é com o aumento da população que vai ter um colapso. Pelo contrário, a gente tem ciclos, né? Crescimentos e baixas populacionais, principalmente hoje em dia na parte moderna, né? Causada pelo aumento do GDP per capita por pessoa. Então as pessoas ganham mais, elas têm mão de obra mais especializada na faculdade, coisa do tipo. E acaba que o GDP per capita aumenta. Tem mais empresas, tem vários tipos de negócio, tem empreendedorismo crescendo, tem uma maior liberdade econômica, tem relações de importação, exportação e coisas do tipo, relações internacionais entre empresas, que é uma coisa que só existia em países anteriormente. Então, tudo isso com a vida do capitalismo mais forte possível, da saída do neomercantilismo para a vida do capitalismo, você vê esse crescimento
permitiu um crescimento populacional. Obviamente a migração de parte da Europa para as Américas também é importante, mas houve um desenvolvimento ali também. E esse desenvolvimento causou a possibilidade não só de crescimento populacional, não é porque foram para as Américas que cresceu a população, mas porque também houve um aumento na questão de produção. Obviamente as terras de cultivo aumentaram, e isso é útil para a questão da população mundial ter aumentado. Se as Américas não existissem, se Deus não tivesse criado as Américas, com certeza a população seria menor no mundo, isso é óbvio. Mas a questão é que tudo estava errado, né? Na verdade, a tecnologia acompanhou ao aumento populacional e até ultrapassou, na minha opinião. Creio que tem mais comida, mais do que necessária de comida para as pessoas no mundo, embora seja algo complexo alimentar tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a produção aumenta a população, o aumento do GDP per capita aumenta, que as pessoas estão ganhando mais, né? Que desenvolvimentos econômicos abaixa a taxa de natalidade, menos pessoas nascem por pessoa, e o contrário também acontece, né? Quando o GDP per capita de uma região é menor, tem mais nascimentos por pessoa ali. E pode pegar não só no Brasil como um todo, mas em locais específicos, regiões. Então, a taxa de natalidade é diferente do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Enfim, uma questão simples. E eu não vou falar sobre questões de investimento, como faz regiões pobres ficarem mais ricas, porque eu já falei no outro episódio. Abaixando impostos e criando polos econômicos de liberdade econômica ali maiores que nas regiões mais ricas, enfim. O ponto é que também não é a população, o crescimento populacional, alguém poderia dizer, né? O crescimento populacional, alguns artigos dizem que alguns autores falam isso, o crescimento populacional que cria o crescimento econômico. Não é isso. Não é isso, com certeza não é isso. Você assim que tivesse mais população eram países mais ricos. Você vê países que nem são tão grandes, mas têm PIB maiores que outros. Então, é o desenvolvimento econômico em si, investimento em educação, investimento na parte privada, empresas que dão certo. A Samsung, por exemplo, na Coreia do Sul, é um desenvolvimento privado que deu certo. A maior empresa, creio, da Coreia do Sul. E é porque cresceu a população, é que houveram ideias, investimentos que teve um ambiente capaz de gerar produção econômica ali. Então, a população não cria o crescimento econômico. O crescimento econômico de produção que cria inicialmente uma maior taxa de população, possibilidade, isso no mundo todo, né? Porque agora a gente tem relações de importações, exportações e relações internacionais maiores. Então, se o Japão não podia produzir o suficiente de comida para alimentar a sua população hoje, ele pode importar. E muitos países são assim. Muitos países, eles sobrevivem importando comida. Se eles ficassem isolados, eles iriam colapsar. Porque as relações de importações e exportações é o que cria essa vantagem competitiva, que cria essa questão de que você consegue comprar comida mais barato do que produzir nacionalmente. Então, se o Japão, hoje em dia, ele falar, eu não vou mais importar comida, vai dar merda. Porque eles não têm hectares o suficiente a produzir o suficiente para sua população. Seja de gado, seja de frutas, seja de especiarias, tudo. Eles exportam que eles são melhores, né? Em tecnologia, tem países que Liechtenstein, Holanda, que focam em chips de computador. Cada país tem a tendência a se melhorar em algumas áreas, que nem empresas. Países são como empresas, na verdade. As pessoas não querem admitir isso, mas países são como empresas. Países são tipo corporações com uma motivação pública. Mas se o país ele
gasta dinheiro que é idiota e não faz as coisas corretamente, ele vai ali. Parcialmente, né? Países podem ficar em débito. Diferente do setor privado, né? Enfim. Essa é uma questão. Outro ponto é que essa questão de se é possível regular populações. É verdade que não. O anti-IoT policy não funcionou, como eu disse. E na verdade, você vê a população caindo por conta do anti-IoT policy na China. Foi algo, na minha opinião, ditatorial, foi algo terrível. Controles populacionais não funcionam. Agora, por exemplo, a Coreia do Sul tá com baixa populacional. E o governo quer fazer que as pessoas tenham mais filhos. O Japão também. Mas vocês causaram um problema. Tipo, o governo causou um problema. Eles criaram essa política imunda de menos filhos porque eles não entendiam como as dinâmicas populacionais funcionavam. E agora, isso foi bom também, porque aí a gente aprendeu com. Eu creio que esses experimentos idiotas deles fizeram a gente aprender melhor como, na prática, né? O que acontece quando um governo ele tende a controlar uma população muito grande. Como eu disse, a tendência é que a China, como um país cada vez mais industrializado e tal, a taxa de filhos abaixasse. Com o tempo, mesmo sem o anti-IoT policy, a população ia ter uma estagnação e ela não ia subir muito mais do que a relação de produção dela. Organicamente. Relação de importação e coisa do tipo. Então, se eles não tivessem feito nada, seria melhor do que o que eles fizeram. O que eles fizeram, basicamente, criou um problema. O caso da Coreia do Sul, na verdade, é uma questão de cultura, né? Que na Coreia do Sul, meio que as pessoas não têm filhos sem casar. E acaba que, pra pessoa casar lá, normalmente, uma família mais normal, né? Mais tradicional, eles só casam quando o marido compra uma casa. O marido compra uma casa, depois ele pode casar. Tem até uma reunião formal, normalmente, das famílias tradicionais com relação a isso. Isso cria um efeito que quando tem uma cultura atual que a população feminina também está trabalhando, que elas casam mais tarde. Aí você tem um gap com relação a casamentos, né? Cada vez são menores na Coreia do Sul e que cria um problema de taxas de natalidade menores na Coreia do Sul por causa da cultura deles. Então, no livro Lógica Proposicional de Harvard, né, eu argumento essa questão, né? Que a gente tem o que é estruturas sociais, né? Deixa eu pegar aqui. Na verdade, são o nome que eu dei foi estrutura social jacobiana, né? Se você já viu uma equação do Jacobian, né? Que são equações diferenciais matrizes, né? Você tem a representação da teoria dos jogos, né? Você tem agentes, que são as pessoas, estratégias dessas pessoas com relação a fazer um maior benefício para eles, né? Só que entre criar o maior benefício para eles, do ponto de vista utilitário individual deles, a cultura, no caso da Coreia do Sul, ela cria interpolações sociais que mudam as suas ações. Então, eu não tô falando do indivíduo, tô falando de grupos como um todo, tipo, a população como um todo. Tipo, vai ter um casal ali que de repente nem casou. Coreia do Sul, enfim. Eu tô falando sobre somente se casar com estrangeiros. A questão é que em massas você vê estruturas sociais da Coreia do Sul que criam um ambiente favorável a eles terem menos filhos e abaixa a taxa de natalidade. Que você não resolve por políticas governamentais. Eu creio que é o natural, orgânico, e eu creio que não é um problema. Assim, eu suspeito que se governos e matemáticos da época estavam errados sobre
colapsos populacionais por conta de altas populacionais periódicas, né? Que também baixas orgânicas. É uma atividade de posse porque é do governo, fundo da Coreia do Sul. Baixas feitas organicamente, né, pela própria população, não são um problema. Tipo, por que se quer que a sua polícia... Os caras ficavam bravos quando a população aumentava, agora eles estão bravos que a população vai ficar estagnada. Ah, mas daqui a tantos anos isso vai ser um problema pra previdência privada, né? Opinião pública. É questão de as pessoas se aposentarem, quem paga são os mais jovens através de os seus impostos pagos é, pela renda, imposto de renda. É só acabar com a previdência pública e deixar só a privada. A previdência privada já cobre o que a pública cobre, até melhor. Então, é uma solução. A população vai mudar, a idade da população vai mudar ao longo do tempo. Acaba com a previdência pública, gradualmente ao longo dos anos, acabou. Isso vai ter privado. Não precisa fazer de uma vez. Isso é politicamente impossível. Você faz gradualmente e o problema acaba. Então, os governos ficavam bravos com altas populacionais e agora eles estão bravos com baixas populacionais que eles próprios criaram ou que foi criado organicamente. A Itália também tá com esse problema. Isso foi organicamente. A tendência é que países desenvolvidos tenham baixas de taxa de natalidade. Até porque o custo de vida aumenta. Então, com todo mundo ganhando mais pelo GDP per capita ter aumentado, ali, obviamente as coisas vão custar mais caro. Você vai ter casas que custam mais caro. E você vai ter uma expectativa de casa diferente. A expectativa de casa em regiões pobres da Angola é diferente da expectativa nas partes ricas da Itália. Ou das partes de classe média alta. Então as pessoas falam, as casas são muito caras hoje em dia. Pô, se você vê a história de Roma, da Grécia, se você vê o preço em dracmas, você vai ver que os caras demoravam anos pra pagar também. Dado o salário das dracmas por ano. Alguns vão dizer que é 2 por dia, alguns vão falar que é 1 por dia. Mas enfim, o ponto é que depende do trabalho também. Se eles ganhavam mas uma casa em Roma custava muito caro, custava anos pra pagar. Não chegava a 20 anos, 30 como é hoje em dia. Mas a questão é onde é a casa? Qual região? É uma casa grande? É uma casa pequena? É um apartamento? Quantos quartos? A questão que é a expectativa. Pessoas num país desenvolvido, até por questão de ter faculdade, ter uma especialização e ganhar bem, ter algo muito elevado. É o problema da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país com muitas aparências. Né? Tem uma questão, por exemplo, de marcas de luxo. Os coreanos gostam de ostentar com marca de luxo no geral. Tipo, a maior ascendência de bolsas das Louis Vuitton é na Coreia do Sul. Em regiões de Seul, por exemplo. Eu creio que não é bom generalizar, mas vamos falar de Seul. Então, pessoas que não têm o dinheiro pra comprar, compram bolsas de roupas de luxo pra ostentar. Porque a questão visual é muito importante na Coreia do Sul. Né? As pessoas veem de você, no caso. Né? É uma questão social, normal, tá de lá. Né? Não creio que está errado. É uma questão deles. Mas muda a forma que as pessoas se comportam. É o que eu chamo de interpolações sociais em estrutura jacobiana. Né? Então, a gente também pode dizer que tem estruturas sociais nucleares. No caso da Coreia do Sul, por exemplo, tem uma história com base no confucionismo, parcialmente, com base em núcleos sociais antigos que formaram o pensamento hoje, né? Atual. Então, teve um pensamento muito parecido do Japão, China e Coreia do Sul. Embora eles parecem dizeres diferentes, né? As culturas deles são muito parecidas, né? A arquitetura, Vietnã também,
a própria religião, a própria mitologia. Várias questões das culturas são parecidas. Questões de forma de trabalho, questões de forma de lidar com a casa, com a família. É muito parecida. Tem diferenças, obviamente, mas por mais que esses países eles não, talvez não estão tão bem assim como parece, a gente tem sim estruturas parecidas no sentido que eles têm a mesma estrutura nuclear, social. Então, eles têm uma herança social histórica que é parecida. Diferente do Ocidente, que é tudo bagunçado. Tô falando na Ásia. Esses países especificamente são parecidos. E mesmo quando a relação de trabalho, por exemplo, é muito parecida, a relação de educação também, mesmo sem nenhum um não interferir no outro, porque a estrutura nuclear social deles é parecida. Eles têm uma herança filosófica e tradicional parecida, até porque o Japão foram imigrantes da Coreia do Sul que foram pro Japão, né? A população da Coreia do Sul tem a própria língua, mas eles vêm do mesmo descendente. Então, isso é óbvio, né? Se você souber a diferença entre o coreano, o chinês e o japonês, a diferença é pouca, né? Tipo, tem pessoa do Vietnã que eu vou pensar que é japonês, que é chinês, tem as formas de tentar saber, mas qualquer idiota consegue saber que tem o mesmo descendente ali. Enfim. Então, isso muda, assim, as ações das pessoas de massas, né? As ações de massas mudam com relação às estruturas sociais que estão ali. Então, obviamente, a forma de se comportar na Coreia do Sul, em massa, ela é muito parecida. Tem as suas hierarquias sociais, questões do tipo que são comuns ali. Essas hierarquias sociais também existem no Japão. Na China não sei tanto, mas na Coreia do Sul tem muito. Hierarquias sociais, o pronome que se usa pra pessoa, enfim. Que é muito comum nos animes, né? Enfim. Usa san, com para diferentes pessoas, enfim. Então, em resumo, a regulação de população não funciona. Se tiver baixa, cara, a melhor coisa que o governo faz é não fazer nada. A população tá decrescendo? Tá bom, não faz nada. Tá aumentando? Não faz nada. É a melhor coisa que faz, porque não é um problema. Eu creio que Deus criou o ser humano e as estruturas sociais que a gente tem para serem funcionais, né? Então, eu creio que se as coisas estão funcionando organicamente, a única forma de criar um colapso é causada pelo próprio ser humano. Quando tem que controlar as coisas. Então, a regulação de população de seres humanos não funciona. Isso é diferente para de animais, que a gente pode falar posteriormente. Alguns podem dizer que tem uma população óptima. Seria uma população que seria a que não tem problemas de produção, comida, salários. Eu creio que a óptima é aquela que é orgânica. Enfim, normalmente as definições forma topológica, né? Da densidade populacional é usando o que é chamado de Lexis Surface, de um artigo do Brian Arthur e do James Van Pelt. Esse Brian Arthur é do cara do Complexo Econômico, se não me engano. Agora que eu li o artigo dele e não vi o nome, não acredito. Porque eu gosto do Brian Arthur. Um cara assim que o artigo dele de complexo econômico foi muito importante pra mim. Então, eles falam sobre essa questão da Lexis Surface, que é uma questão relacionada à dinâmica populacional, em questões da forma, o shape dimensional que idade e população tem. Tem a questão do se crescimentos populacionais significam mudanças econômicas. Como eu disse, isso não é verdade. Tem uns artigos que fazem essa pergunta.
o crescimento econômico que cria aumento populacional inicial, né? Depois, quando o desenvolvimento aumenta bastante, ele estagna a taxa de natalidade. E isso muda pelo salário per capita, né? Como eu já disse. Pelo GDP per capita. Acho que salário per capita eu acho melhor de definir. A taxa de mortalidade também é baixa em sistemas populacionais que estão mais economicamente aprazíveis, né? Tem uma questão que tem um artigo aqui que mostra que questões como paleoclimatologia mostram que o clima varia muito mais no longo prazo. E que várias questões relacionadas a dizer que as populações mudam com relação a questões climáticas ao longo da história são corretas. Tem questões de epidemias, por exemplo, a peste negra com certeza mudou a população, crescimento populacional que poderia ter tido sem várias epidemias que tiveram, né? Mas a questão é que, embora isso aconteça, não é previsível. Você não consegue prever uma nova pandemia, ou como eles não previram a peste negra porque eles não têm informação suficiente. É impossível. Também seria errado tentar prever também esse tipo de cunho populacional causado por esse tipo de coisa. Alguns dizem que mudanças climáticas para animais, especificamente questões populacionais de animais, e realmente de fato é. Só que nem sempre é causado pelo homem, né? Creio que, na minha opinião, pelo menos é o que o Tristano fala, nessa questão de que tem vários argumentos falando que ao longo da história, se você estudar paleoclimatologia, você tem mudanças climáticas que são drásticas e que não são causadas pelo homem. Então, em vez das pessoas talvez somente olharem pro status quo atual e recente do clima, né? Se olhassem pra parte mais antiga, né? Talvez seria diferente, né? O paper do James Wood, a Theory of Pre-Industrial Population Dynamics Demography, Economy and Well-Being in Malthusian Systems. Sistemas malthusianos, né? Tá na descrição. Todos os que eu tô usando tá na descrição. Então, eu creio que essas questões climáticas são importantes, mas aí depende da sua forma de ver o mundo. Eu não acredito na teoria da evolução, por exemplo. Eu acredito que Deus criou o mundo e as pessoas e os animais. Então, questões de era glacial, essas coisas, eu não acredito, não. Enfim. Talvez eu fale sobre esse tema em outro episódio. Lendo artigos sobre o tema, talvez eu fale sobre isso, né? Então, esse artigo ele vai falar sobre essa questão. Sobre o que vou citar aqui, né? Graças ao trabalho recente em paleoclimatologia, nós sabemos agora que o clima é muito mais variável do que a gente pensava. Embora hoje em dia os artigos recentes são falar o contrário, né? A maioria. Embora exista essa questão, essa possibilidade. Né? Temperatura, rainfall, não sei quantas vezes. Tem mudanças de longo prazo, ao longo dos séculos. E também flutuações de curto prazo, de ano para ano. E essas mudanças de longo prazo pode ser aumentadas, né? São a principal causa de padrões nesse contexto, né? Então, obviamente, tem safras de produção de comida que tem baixas por questão de flutuações não previsíveis climáticas e também de longo termo, de longo prazo que poderiam interferir em curto prazo. Aí você teria que entender questões relacionadas eu creio que a melhor forma de entender as questões climáticas é através de topologia em relação à Terra, né? Tem no Instagram, um dos primeiros vídeos que eu vi no Instagram foi sobre isso, né? Como a topologia da Terra afeta o clima, questões relacionadas a
movimentos oceânicos e questões do tipo. A topologia da Terra é muito importante para isso. Não só a relação de movimentos em relação com o Sol, tô falando de topologia dela em si, que muda algumas coisas que acontecem, né? Enfim. Isso é para outro episódio, né? Então, uma opinião diferente. Eu normalmente não vejo essa opinião. De que talvez o clima tenha trends, né? Que não sejam conhecidas ainda, padrões que não sejam conhecidos ainda pelo ser humano. Por falta de conhecimento mesmo. Por ignorância. Então, basicamente isso. Fazer mudança de predição nesse contexto é muito difícil. Eu li muitos artigos para fazer esse vídeo. Tentando mostrar formas de prever populações de animais e de pessoas. O que acontece é que em animais, por exemplo, teve na Rússia uma época que tiveram que fazer controle populacional de lobos e eles conseguiram, principalmente eliminando filhotes. Aí não tem como ele reproduzir posteriormente. Tipo, tem formas de reduzir populações de animais e de insetos. Introduzir novos organismos num sistema ecológico local para tentar criar um benefício para aquele organismo que de repente está sendo extinto, mas às vezes cria outro problema, né? Enfim, às vezes eu creio que extinções orgânicas elas são naturais. Obviamente elas são naturais, mas elas são parte da vida. Então tem extinções que não foram feitas pelo homem, ponto. De animais. Isso é um fato. Então, o ponto é que isso pode ser feito com animais, não com seres humanos, né? Tem vários tipos de equações nesse contexto, né? O Lotka-Voltaire Equation, Preston Code Systems. Tem a questão. Eu peguei aqui. O Teorema Fundamental da Demografia, que um dos autores citam. Ecologia de recursos limitados, que é aplicada para animais, no caso. Tem aqui a questão de você representar populações usando PDEs, né? Que é distribuições de probabilidade. Tem PDFs, PDE, tem vários PDM. São formas de você representar necessidades de probabilidade. Nesse caso, aplicado para a população. Algumas pessoas acham que isso é interessante para representar formas de crescimento populacional em regiões. Porque crescimentos populacionais, você não pega o crescimento de um país só. Isso é idiotice. Você tem que pegar mudanças regionais e locais. Porque, de repente, por exemplo, uma região de cidade do Brasil, ela tem um comportamento populacional muito diferente do Nordeste ou do Noroeste, Centro-Oeste. Isso tem que ser visto, né? E também em locais específicos, né? Então, em áreas da circunferência que são pequenas, né? Em que você pode achar questões diferentes com relação à forma que o crescimento populacional está acontecendo ali. Embora as pessoas costumam olhar pro macro, olhar pro micro e pro meso também é interessante. Tem um artigo aqui que cita nessa questão, né, do Keynes, né? Nessa questão de que a gente deveria ligar para isso. Questão de recursos naturais escassos para a população, coisa do tipo. Eu creio que não. Mas com certeza a gente deve entender como buscar a prosperidade das populações futuras. Que as políticas econômicas elas têm que visar o futuro. No caso da One-Child Policy foi o contrário. Então, às vezes, ao tentar ajudar o futuro, as populações futuras, nessa questão da One-Child Policy para controlar a taxa populacional da China,
acaba tendo um efeito contrário. E às vezes você quer, assim, genuinamente ajudar, né? O governo, de repente. Às vezes você acaba fazendo o contrário. Então, creio que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é não mexer com a população. Deixar as coisas seguirem. Com certeza isso é uma falácia. Crescimentos populacionais causam crises econômicas. Ele só cresce comparável à produção. Você tem ciclos com relação a crescimentos populacionais baixos, principalmente com o desenvolvimento econômico. Como a gente vê no países desenvolvidos que a taxa de natalidade é muito menor, né? Isso é óbvio, né? O artigo tinha citado do James Wood, ele fala dessa questão do Malthus e do Bose-Rupp, né? Com relação à diferença deles com relação a como tem essa mudança, como essas mudanças populacionais acontecem, né? Aí vai dizer que, né, que Malthus dizia que o crescimento populacional implica em estagnação econômica e no declínio do padrão de vida. Na verdade, é o contrário, né? Vamos pegar por ordem, né? Crescimento econômico cria crescimento populacional, cria um maior padrão de vida, o que cria aumento nos custos das coisas. Então, obviamente, o custo da educação num país desenvolvido, per capita, vai ser maior do que num país não desenvolvido. Isso é óbvio. E você pode pegar em regiões locais de cada país, cidade, bairro, você vê diferenças no preço das coisas. Então, o preço das coisas na família é mais caro do que no Capão Redondo, por exemplo. Um shopping de uma região mais simples, o shopping de Santana, de São Paulo, é mais barato, né? Diferente do que no Bourbon, shopping é, de gente rica, né? Então, isso é óbvio. Tem lojas mais caras e tal, até por questões óbvias, né? Não precisa ter uma loja da Louis Vuitton numa região onde ninguém compra Louis Vuitton. Isso é óbvio, né? O modo estava errado. Mas uma coisa é certa. Crescimentos econômicos, desenvolvimento econômico de um país cria aumento de GDP per capita e salário per capita, aumenta o custo de vida. Crescente. O preço das casas aumenta, o preço das coisas aumenta. Isso é natural. A expectativa das pessoas também aumenta, né? Então, aí o jovem não quer comprar uma casa com 2 cômodos porque acha que é pouco. Enfim, basicamente isso. Eu não citei outras questões relacionadas a animais. Eu já falei outro episódio, eu li muitos artigos sobre questões relacionadas a crescimento populacional e baixa população de animais. Mas eu não sinto que faz sentido citar aqui porque eu já citei outro episódio. Uma coisa sobre animais é que as dinâmicas populacionais deles relacionada a chamada de teoria metabólica, né? Da ecologia, que tenta medir a probabilidade de sobrevivência baseada no consumo desses animais, eficiência de caça ou de fugir de inimigos, no caso de herbívoros, de seguir na teoria dos jogos como eu citei anteriormente, de tentar maximizar seus ganhos, minimizar suas perdas para manter sua homeostase, sua vida. A gente precisa comer para manter nosso corpo metabolicamente estável. Para isso, os animais eles têm que ter uma eficiência de busca por comida e muitas vezes não buscar tantos substitutos, né? Talvez animais que buscam muitos substitutos para a comida principal deles. Um leão que só come coelho pode ter problemas posteriormente. Eu sei que no ser humano dá problema. Eu lembro de ter lido em algum lugar. Eu acho que é um livro sobre história da matemática, sobre um grupo de pessoas que comeu somente coelho. Aí não tinha proteína suficiente pra viver, coisa assim. Morreram, né? Por conta disso. O moral da história não coma só coelho. Mas o ponto é que
Tem vezes que falta de certos animais do ecossistema que tinham antes para predadores pode criar problemas. Migrações de animais que aí vai para outros locais que vão ter outros tipos de presas. Isso no oceano acontece muito, né? É um espaço mais vasto, você tem ali formas de você colocar equipamentos de GPS para geolocalização. Tubarões, por exemplo, para ver onde eles caçam, que tipo de animais eles estão caçando mais, que tipo de migrações eles fazem ao longo do tempo para cada espécie e entre espécies. Mas as mudanças populacionais, quando causadas pelo homem ou não, são através de uma competição, basicamente, como eu já falei anteriormente. Tem vários modelos matemáticos para falar sobre essa questão. Em crescimento populacionais, tanto de humanos quanto de animais. E animais a gente não tem estruturas sociais que alteram as ações deles. O ser humano é diferente, né? No caso do ser humano, a gente tem estruturas sociais que alteram como a gente se age nesse sistema, politicamente, economicamente, e na forma como eles compram e agem. Economia, do ponto de vista de macroscópico, né? De grandes populações. O exemplo que eu citei maior foi da Coreia do Sul. A gente tem padrões no seu comportamento. Isso tem a ver com uma estrutura nuclear social específica deles. E, no geral, sistemas probabilísticos para prever populações mesmo de animais, bem de vários artigos sobre isso, eu vi que são bem falhos. Até fitoplâncton é difícil você prever populações baseadas no sistema deles. É um sistema pequeno. Se as pessoas não conseguem prever populações futuras de organismos simples, às vezes unicelulares, como eles vão prever de sistemas complexos como seres humanos? Então, a questão é: a regulação de população é inútil. O crescimento econômico e o crescimento populacional, isso aumenta o padrão de vida, mas também aumenta o custo daquela região. Então, obviamente, a família custa mais do que o Capão Redondo. Isso é óbvio. As casas lá vão ser mais caras. Então, se uma pessoa tá reclamando dos preços das casas, ela tem que achar um lugar. As casas são mais baratas. Sim. Uma região mais afastada, por exemplo. Enfim. Era isso. Até o próximo episódio.